Uma visita de Deus e nada nunca mais volta a ser como era antes. Tu já paraste pra pensar que às vezes tudo que a gente precisa é pedir ao Senhor: visita a minha casa, visita a minha causa, fica um pouquinho aqui. Tudo que a gente precisa é dar ao Senhor a atenção que Abraão deu àqueles varões. Por mais que ele portasse uma promessa, por mais que desde quando o Senhor encontrou ele a primeira vez, ele já tinha recebido de Deus uma promessa. Mas a forma com que Abraão recepcionou, se doou, ofereceu o melhor e disse assim: eu vou te dar atenção. Fez com que essa palavra queima no meu coração, porque fez com que aqueles homens ali, enquanto Abraão observava ele se alimentando, ofereceu o melhor para eles. Aqueles homens, eles olharam para Abraão e disseram assim: onde está Sara, tua mulher? É o Senhor dizendo assim: enquanto tu me serve, eu me lembro de ti. Enquanto tu estás me servindo, eu estou resolvendo as tuas pendências, as tuas causas. Onde é que está o teu problema? Vai me servindo, vai oferecendo a tua atenção para mim. Que Deus é esse? Porque muitas vezes a gente tá tão preocupado com as nossas demandas e as nossas pendências que a gente não entrega o melhor pra ele. A gente fica entregando pela metade, sabe? Porque a gente diz assim: vou fazer só isso aqui porque eu tô com tanto problema. E ele tá dizendo: não é assim que funciona comigo. Não é assim que funciona. Sabe como é que funciona? Vai trabalhando pra mim e aguarda a surpresa. Que coisa linda! Enquanto Abraão servia aqueles varões, eles olharam e disseram: onde é que tá Sara, tua mulher? É o Senhor dizendo assim: eu me lembro de ti. E é nesse exercício do servir que eu vou chegar. É nesse exercício do se esforçar, tu estás abrindo mão das tuas pendências pra fazer pra mim, pra oferecer pra mim o teu melhor. Se preocupa não. Já ouvisse a expressão que ele é o Deus que paga bem? Ele não precisa nos recompensar, mas ele faz questão. Ele nos dá presentes. Que coisa linda, que Deus é esse? Eu queria ter 10 bocas pra eu dar 10 glórias na mesma hora, porque a gente procura palavras e não encontra. A gente não merece tanto cuidado. Pega a tua Bíblia, a Bíblia de papel. É um privilégio que nós temos. Gênesis 21, versículo 1, que diz assim: o Senhor Deus visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometera. O Senhor tinha dito, ele tinha dado um prazo daqui a 1 ano, independente da reação de Sara, da postura dela na hora. Porque eu já disse a tu, ele fez a promessa e Sara fez igual a gente, apresentou pra ele uma impossibilidade. Bem característico nosso, a gente não pode julgar. Somos todos Sara. Mas ele não depende da gente. Ele é fiel com a palavra dele sobre nós. E se a gente não sair do lugar, ele cumpre. Agora eu vou te dizer que existem promessas que estão condicionadas à nossa posição. Se sair do lugar, nem adianta ficar dizendo assim: recebi uma promessa de Deus e até hoje não vi cumprir. Qual a tua posição atual? Não viu cumprir por quê? Quando tu recebesse a promessa, tu estava como? E agora, como é que tu estás? E as decisões que tu tomasse? Tu perguntasse ao Senhor se podia tomar? Então agora tu não vem reclamar que tu não tá vivendo a promessa. Porque se tu saiu do lugar, tu perde a moral de reclamar. Mas nós estamos falando de um Deus fiel e justo. Nós estamos falando de um Deus que promete e cumpre. Ele visitou a Sara. É a Bíblia quem diz. O Senhor Deus visitou Sara, como disseram. Ele não disse que ia fazer? Descanse. A palavra dele não tem curva não. Observe. Às vezes a gente dedica a nossa confiança a pessoas, a seres humanos fracos, falhos, tão pecadores quanto a gente. Diz uma coisa e esquece, fala e não cumpre. Mas tu tá brincando em depositar a confiança no Senhor? Experimenta. Quando a gente recebe de Deus uma palavra, pode passar céu e terra. Passa não, a palavra dele passa não. É incrível, é inexplicável. Pode passar o tempo que tiver de passar. Se muda rei, estabelece novos reis, muda governo, entra governo, gente morre, gente nasce, mas o que ele disse que ia chegar na tua vida vai chegar. A glória, mas tá demorando na perspectiva de quem? Porque se ele é o tempo, quando ele libera uma palavra, no mundo espiritual já tá pronto. Sabe quem é que não tá pronto ainda? Eu e tu, que é pouca fé. Os pouca fé
Não estão prontos ainda. Por quê? Porque Jesus reconfigura a gente hoje e a gente perde a configuração amanhã quando a gente acorda. Porque ele faz uma promessa pra gente hoje e hoje a gente diz que vai se posicionar. E amanhã de manhã, quando a gente abre o olho, a gente diz assim, será que ele vai fazer mesmo? E se eu fizer por aqui? Aí Jesus diz assim, vai por ali, aí a gente diz assim pra ele, mas se eu for por aqui, eu acho que é melhor. Desconfigurou. Então, o tempo é pra nos preparar, porque o que ele liberou tá pronto. Sabe qual é o problema? Pouca fé, eu e tu. O Senhor fará por você o que ele lhe prometeu. O Senhor chegará. A palavra de Deus para você hoje é confie. De quem foi a palavra? Confie, descanse e espere. A visita dele muda tudo. Pare de esperar a visita de pessoas aleatórias. Convide o Senhor. Diga a ele, me visita, Jesus. E quando ele decidir chegar, dê a atenção. Não fique servindo ele, cocheando em dois pensamentos. Sirva ele por completo, porque ele não é Deus de metade. Ele não nos entrega metade, por que é que a gente vai entregar para ele metade? Sirva ele com amor e por inteiro. Enquanto você serve, ele se lembra de você. E ele resolve o que é impossível aos teus olhos.